Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao episódio número 1 do podcast Perito SA. Esse podcast ele acontece sempre uma semana antes dos eventos que nós fazemos aqui para lançamento da comunidade Perito SA, que vão acontecer na próxima semana, tá? Dos dias 28 ao dia 31 de outubro, sempre a partir das 20 horas. Então, fica ligado, fica atento. Ao longo dessa semana aqui, nós vamos ter esse podcast de aquecimento para a jornada do Perito SA, que também vão acontecer aqui, né? Estarão acontecendo ao longo dessa semana, certo? Sempre a partir das 20 horas, onde nós vamos receber aqui alguns convidados que são peritos e peritas SA, que já estão aí no campo de batalha, já estão atuando, tá? O nosso convidado especial de hoje é o Dr. Mike Fly. O Dr. Mike Fly, ele é perito e auditor, tá? E ele muito gentilmente aceitou aí o convite para dividir um pouco da sua experiência, da sua jornada conosco aqui dentro da perícia, da comunidade Perito SA. Vou passar a bola aqui para o Dr. Mike para a gente começar esse bate-papo. Agradecer a presença aqui do Dr. Mike, tá? Passar a palavra aí para que ele possa se apresentar, falar um pouco sobre ele aí, para a gente começar esse bate-papo aqui dentro desse podcast. Por favor, doutor. Boa tarde, Aldrin. Satisfação, mais uma vez aqui. Me apresentando, meu nome é Mike Fly, tenho 27 anos, já tenho pouco tempo, né, vamos dizer assim, que estou nessa área pericial. Iniciei minha jornada aí em 2022, né? Daqui um mês, vai fazer 2 anos que eu estou na área pericial. Me formei em 2019, em 2020 eu tirei meu CRC, após aprovação no exame de suficiência. Em 2021, eu prestei o exame de qualificação técnica do CNAE para obter registro junto ao Cadastro Nacional de Auditores Independentes. E em 2022, eu comprei o curso do Aldrin, o curso do EQT CNPC do Aldrin, e fui aprovado o exame de qualificação técnica do CNPC. Após isso, eu adentrei nesse universo da perícia prática e até então sou muito satisfeito. Beleza, meu amigo. E vem cá, cara, antes de pensar assim na perícia, você trabalhava com o que exatamente? Assim, qual era a tua atuação profissional? Eu trabalhava no escritório de contabilidade para condomínios. Aí lá eu trabalhava com escrituração, análise, até auditoria de demonstrações contábeis relativas a condomínios e associações sem fins lucrativos. Perfeito, cara. E vem cá, o que é que assim, o que é que você pensou assim quando você falou assim, pô, vou me dedicar à perícia, né? O que é que te fez entrar na perícia, começar a atuar na área, e o que é que te impediu de entrar antes na área? Como é que você, o que é que te segurou, né, para entrar na perícia? Bom, essa é uma pergunta muito interessante. O que me segurou a entrar na perícia foi o desconhecimento. Eu não tinha conhecimento do quão bom era essa área. Claro que você conhece a perícia na faculdade, né? A perícia contábil, teórica, mas você não tem noção da prática. Ninguém na faculdade fala, vou formar e vou virar um perito. Todo mundo quer virar um auditor, quer montar um escritório de contabilidade. Então, o que me impediu de iniciar foi justamente o desconhecimento. Confesso que se eu soubesse que a perícia é como ela é, como eu sei hoje, eu não teria. Eu teria entrado lá atrás, quando eu tirei o CRC. Com certeza eu teria entrado lá em 2020, quando eu obtive o meu registro do CRC. Inclusive, eu oriento isso para todos que me perguntam, cara, você tirou o CNAE, depois do CNPC, é isso então? Tem que fazer? Não. Tirou o CRC, já entra. Já entra, porque vão vir demandas. E hoje mesmo, com as demandas que eu tenho, não sei nem se eu teria tempo para me dedicar a essas provas. Então, assim, não deixem que não tem os registros, não dá para entrar, vai dar para entrar sim, tem que entrar com o registro do Conselho Regional em mãos. Perfeito, cara. E é engraçado esse ponto que você colocou aí, que é sobre a falta de conhecimento, né?
a falta de informação, porque a gente, eu também sou contador, fiz a faculdade de contabilidade e sei que, lógico que num outro momento, tem muito mais tempo que você, mas desde aquela época não mudou, né, porque eu também enveredei aí pela área acadêmica, dando aula em universidades, né, e a gente vê assim uma divulgação muito, muito pequena, né, da atividade pericial, pelo menos da forma como ela é ou como a divulgação deveria ser feita, né? Então a gente vê aí muito preconceito, muitas ideias assim preconcebidas ali sobre a atuação no mercado. Muita gente achando que para entrar você precisa ter agora o CNPC, ou ter algum cadastro específico, ou conhecer alguém no tribunal para você dar seu currículo e tal. E não é bem assim, né? Hoje, a forma de ingresso é da maneira mais democrática possível, né? Existe um cadastro público com informações que são públicas, coisa que anteriormente, antes de 2015, não existia, né? Então, esse desconhecimento, realmente, eu enxergo também como uma grande barreira que termina levando, que aquilo que é desconhecido leva ao preconceito, né? E aquilo que leva ao preconceito leva a você ficar ali ouvindo opiniões, muitas vezes, de pessoas que não têm ali uma vivência sobre o que é o mercado, não estudam, não enxergam o mercado, não estão próximos de pessoas ali que atuam. Meu amigo, assim, a principal vi aí que a coisa que mais te segurou a entrar nesse mercado foi a falta de conhecimento, né? Mas então, quais foram os principais desafios assim que você enfrentou e como que você venceu esses desafios logo que você começou a atuar nessa área, nesse mercado? Acho que o principal desafio é ter paciência, porque no início, lá em novembro de 2022, eu fiz os meus cadastros. De novembro até o fim do ano, nada. Já em 2023, eu tive muitas nomeações. Muitas nomeações. Isso foi muito bacana. Tive aí de honorários confirmados em 2023, mais de 300 mil. Só que a pessoa tem que ter muita paciência, porque ela não pode achar que vai fazer um cadastro hoje, na semana que vem vai ter 15 nomeações e na outra vai receber uma quantidade X de honorários. Não pode. Não pode. Ó. Então, foi um desafio para mim ter essa paciência. Foi um desafio para mim conciliar com o emprego que eu tinha na época. E foi um desafio para mim conciliar com outros projetos que eu tenho, que inclusive estão em andamento até hoje, como, por exemplo, a carreira pública a qual eu entrei no sonho. Cara, e assim, é uma coisa que você colocou ali, que assim, a perícia, ela requer como paciência, né? Como, assim, toda atividade profissional, né? Requer um momento de plantio, um momento de colheita, um momento de replantio e seguido por um momento de colheita, então são ciclos, né? Então a paciência, ela é realmente uma virtude que deve estar presente ali em todos os momentos. Agora você tocou num ponto aí que eu achei muito interessante, que foi a questão de conciliar com outros projetos, né? Você, pelo que eu entendi aí, você fez uma transição de carreira, pelo visto aí muito bem sucedida, né? Uma transição de carreira, você saiu da perícia, saiu do trabalho CLT e hoje empreende ali somente na atividade pericial e, em paralelo, tem outros projetos, como a gente já tinha conversado aqui em outras oportunidades, né? Ingressar no serviço público. Então, você tem ali uma agenda que você vinha executando como funcionário CLT, encontrou um momento certo, as condições ideais para você fazer essa transição e consegue conciliar com outros projetos. Então, conta para a gente aí um pouco, né, desde desse momento ali que você começou a conciliar com o seu trabalho CLT, quando você fez a ruptura, né, e agora, nesse momento, já com a ruptura, mas conciliando com um projeto paralelo. Quando eu trabalhava no CLT, meu tempo era à noite. Era o horário que eu tinha para dedicar aí às minhas divulgações periciais,
estudar as matérias, ler os livros, etc. Depois que houve essa transição, que eu efetivamente saí e tive o tempo livre, inclusive na época eu só estudava para concursos, minha dedicação para carreiras era só domingo. Domingo era o dia religioso para acordava cedo, parava 10, 11 horas da noite. Agora mudou um pouco, agora eu saí, agora eu consigo me dedicar integralmente a esses 2 projetos atualmente. Confesso que nos últimos meses tive tantas demandas periciais que eu não consegui focar muito nesse outro projeto, mas eu espero que nesse ano de 2025, com algumas parcerias aí, eu consiga dedicar um tempo maior também à minha outra carreira, mas tem dado muito certo, não posso reclamar, está sendo maravilhoso. O que eu posso dizer é o seguinte, não há fracasso que aguente 12, 14 horas de dedicação diária. Você se dedica 12, 14 horas por dia, não tem fracasso que te segure. Cara, eu vou pedir licença, eu vou pedir para a galera anotar essa frase aí e colocar essa frase aqui, meu amigo, e vou pedir a licença aqui para utilizar essa frase. Não existe fracasso que não sucumba ao trabalho e à dedicação, meu amigo. Perfeito, perfeito, perfeito. 12, 14 horas ali de estudo, dedicação e trabalho. Ou seja, o trabalho depois do trabalho, você tinha ali a sua jornada CLT, cumprir a sua jornada, honrando a sua fonte de renda, o seu trabalho. Concluída a sua jornada de trabalho, o trabalho depois do trabalho te levou a chegar num determinado momento que você foi e cortou o vínculo, o elo CLT e começou a se dedicar à atividade pericial. E agora, de forma mais tranquila, né? Porque você... eu não uso a palavra sorte, né? Você estava preparado para aproveitar as oportunidades que surgiram para você no final de 2022 e início de 2023. E é aquela história, né? Sorte é o nome que o vagabundo dá ao esforço alheio, né? Então, você pegou ali, se dedicou, aproveitou a oportunidade, né? Fez ali um colchão ao longo de 2022, 2023, mais especificamente. 2014 agora, você consegue conciliar agora a sua atividade de empreendedor na área pericial com o seu projeto ali de estudar para um concurso público que pode caminhar paralelamente. E depois de entrar no cargo público, né, dependendo do cargo público que você entrar, você pode chegar e dizer, não, vou continuar conciliando, né, porque a gente sabe que em cargo público você tem aquele momento de transição, às vezes muda de cidade, e isso realmente, eu já passei por isso, isso realmente dá uma balançada, você, né, aí vem família, filho e tal, isso tudo conta, né, isso tudo pesa. Mas agora, na atividade pericial, você vai conseguir trilhar esse caminho aí de forma bem mais tranquila, né? Você consegue fazer seu horário, não é isso? Consigo. Você consegue fazer a sua programação, recebe ali as suas nomeações. E como é que você concilia isso com relação às nomeações que você recebe, os trabalhos de assistência técnica? Você separa um melhor momento no dia ou uma semana inteira dedicada àquele trabalho e depois, na semana seguinte, a um outro projeto? Como é que você faz essa separação? No que diz respeito à organização, seja de trabalho, seja de estudos, eu levo muito o que eu aprendi como concurseiro, que é tudo que eu faço em ciclos. Quando eu vou estudar para o concurso, eu separo ali o que eu vou estudar ao longo da semana. Eu não estudo uma matéria o dia inteiro, eu estudo várias matérias durante o dia. E no outro dia eu estudo outras matérias e reviso aquelas que eu estudei no dia anterior. Então, essa organização que eu peguei como concurseiro, eu trago para a minha vida profissional também. No domingo, eu organizo tudo que vai ser feito ao longo da semana. Seja de trabalho, seja de dedicação aos estudos. Inclusive, estudos para perícia. Eu não estudo só para carreira pública, mas eu estou sempre estudando a minha profissão também, lendo meus livros, estudando os materiais, tudo de forma muito organizada. Eu organizo um dia, geralmente aos domingos, e a semana eu cumpro as minhas metas. Perfeito, meu amigo, perfeito. E assim, quando você pensou ali, né, em ingressar na atividade pericial, né? Bom, beleza, você não tinha um conhecimento sobre o que era o mercado,
você teve alguns momentos ali, né? Eu imagino que de angústia, né? Que aí você, tanto que você falou, bom, tem que ter paciência, que você começou ali, achou que, pô, fiz o cadastro, com 2 meses não saiu nada, daqui a pouco a coisa veio, né? A coisa aconteceu, né? A coisa começou a fluir, tá? Assim, em termos de atuação ali profissional hoje, né? Hoje o Mike já está ali com 1 ano e meio, quase 2 anos de atuação, com uma carteira ali bacana, né? Um honorário ali 2023 já bem interessante, né? O que é que, assim, quais foram os principais desafios e aprendizados que você teve nesse percurso aí? Eu acredito que a obtenção de experiência, porque livros, materiais, eles te dão a teoria, mas experiência prática, você só aprende fazendo. Então, às vezes, alguma situação ou outra, alguma adversidade dentro de uma reunião pericial, dentro de um grande trabalho de envergadura maior, são coisas que você aprende só com o tempo mesmo. Então, eu acho que a experiência, ela tem sido a mais desafiadora. Você vai aprendendo com o tempo. Perfeito. Não são conhecimentos que você obtém ali no livro, só vivendo. É isso aí. E aí tem muita gente que tem medo de iniciar, qualquer que seja aquela atividade, com esse receio, eu não tenho experiência, mas aí fica naquele, o cachorro correndo atrás do próprio rabo, né? Como eu não tenho experiência, eu não começo. Então, como eu não começo, eu não adquiro experiência. Então, se eu não tenho experiência, eu não começo, eu não terei resultado. E aí fica aquele, a gente falou em ciclo, né? Fica aquele círculo vicioso, né? Aquela coisa e o mais importante é realmente você buscar ter ali o conhecimento adequado, né? Estudar, se capacitar e buscar ter as suas experiências, né? Porque a minha experiência é uma, a do Mike vai ser outra, até porque ele vai interagir com outras pessoas, né? E, meu amigo, e assim, quais foram o aprendizado assim, que você teve ao longo desse período aí que você está atuando? Assim? Se você tivesse que dizer assim, bom, aprendi bastante nesse período, mas teve coisas assim que eu pontuo que foram assim bem marcantes. Qual foi o aprendizado que você diria assim, bom, isso eu gostaria que as pessoas... Você já deu um ensinamento muito grande ali, né? Depois de se formar, eu já teria entrado na perícia. Então, esse insight ali, esse testemunho já é bem interessante. Mas agora, atuando já, o que é que você, assim, de aprendizado, o que é que você pegou ali de aprendizado ao longo desse período? Com certeza, Aldrin, que eu peguei ao longo de todo esse tempo, que eu já estou atuando como perito, a expertise em lidar com causas complexas, não só na parte teórica, mas na parte prática. E aqui eu quero reservar esse pequeno espaço para agradecê-lo, porque a sua comunidade foi de mais valia e tem sido e vai continuar sendo em minha jornada profissional. Eu iniciei essa parte pericial foi quando eu comprei seu curso do exame de qualificação técnica lá em 2022. Em 2023 eu comprei o curso de apuração de haveres e só depois eu adentrei a comunidade Perito SA. Poderia ter entrado na comunidade já lá em 2022, com certeza teria obtido muito mais resultados rápidos. Então, eu volto a bater nessa tecla. O que eu tenho de aprendizado hoje? Mais experiência. Isso para mim, se não for o mais importante, é um dos mais importantes. Conhecimento técnico e experiência que ao longo do tempo vai sendo moldada, um tijolinho a cada dia. Quando você vai ver, você já vai tendo um castelo. Perfeito, meu amigo, perfeito. E assim, a gente... assim, você tinha ali o seu... Assim, a gente vê hoje, né, um Brasil em que nós temos ali uma média salarial ali em torno de R$3.500. Essa é mais ou menos ali a média salarial ali de profissionais, né, de nível superior, enfim. Quando a gente fala ali de profissionais de contabilidade, da área contábil, da área financeira, administradores, economistas, a gente vê que essa remuneração ela sobe ali um pouquinho, fica ali na casa dos R$4.500, R$5.000, tal.
né? E se a gente for imaginar, se a gente for pesquisar mais a fundo ali, 10% da população mais bem remunerada, 10% da população mais bem remunerada do país, ela atinge uma média de R$ 7.500 por mês, né? E assim, a gente viu aqui, hoje, se o Mike recebe uma proposta de trabalho CLT para pagar uma remuneração de 5, 6, 7 mil reais, o que é que, assim, qual seria o seu posicionamento hoje, tendo já tido essa experiência como perito, né? Já tendo essa experiência aí como perito. Lógico que, e é uma coisa que a gente fala, né? Se você consegue conciliar todos os seus projetos, é mais uma fonte de renda, né? E aí, hoje, o Mike já tem, certo? Quero só ouvir a sua opinião, tem condições de olhar uma proposta de trabalho dessa com muito mais maturidade, muito mais tranquilidade. Como é que você vê essa questão do momento da remuneração dos profissionais da área contábil, financeira, né, e da atuação como perito ou perita judicial ou como assistente técnico? Bom, se eu recebesse uma proposta essa que você exemplificou agora, eu recusaria imediatamente, porque atualmente eu tenho uma consistência muito maior. Nada contra a CLT, Aldrey, mas, na minha opinião, na minha humilde opinião, o meu patrimônio mais precioso é o meu tempo. E a CLT corrói muito. A CLT ela corrói 10 horas do seu dia. Se você aplicar essas 10 horas em outros projetos, o seu voo é muito mais alto. Cara, cheio de frases interessantes. Essa é outra, mas assim, nada, obviamente, como o Mike colocou aqui. Ele teve um momento dele de CLT, ele tem uma trajetória pessoal e profissional. Então, cada um tem que entender o seu momento, fazer isso de maneira muito tranquila, muito calma, muito cautelosa, né? Mas é um ponto que a gente deve observar, né? Se você consegue conciliar esses dois mundos, você concilia, né? Até porque tem muita gente que tem na perícia ali uma segunda fonte de renda, tá? Mesmo em determinados momentos, essa segunda fonte de renda sendo muito maior do que a primeira, né? Mas cada um tem ali a sua forma de enxergar, de organizar, até porque também, como a gente costuma até colocar dentro da comunidade, você tem a possibilidade, e faz parte do aprendizado, que é começar a delegar tarefas, né? Atividades, buscar ali as parcerias, né? Doutor, nesse ano de 2024, né? Esse ano de 2024, a gente está aqui no mês de outubro já, tá? Quais foram ali a sua média de nomeações? Você está trabalhando somente como perito judicial hoje? Bom, há alguns meses atrás, eu adentrei na esfera da assistência técnica também. E, bom, em 2023 eu tinha ali 300 mil em honorários confirmados. Esse ano eu estou com... Eu recebi efetivamente algo em torno de 130, 135, 140 mil e já tenho 350 mil confirmados, ou seja, eu tinha 300, tenho 350 mesmo tendo recebido já algo em torno de 130 mil, isso de perícia judicial. Na assistência técnica, eu adentrei há 1 ou 2 meses atrás, fechei meu primeiro contrato de 8 mil reais, o cliente gostou do meu trabalho, agora vamos fechar outro contrato de 45 mil reais. Caramba! Ou seja, o Mike que trabalhava como CLT em condomínio, esquece, né? Já está pensando agora em investir esse dinheiro comprando imóveis em condomínios, né? E como já conhece ali, só lhe dou um conselho, tá? Compre os imóveis para investir, mas não se meta em conselho fiscal, nem ser síndico de condomínio, que isso é furada. Você deve ter essa experiência. É melhor aquela história, não, o síndico está me roubando. Cara, ele está te roubando R$ 100 todo mês, deixa para lá, não esquenta a tua cabeça, não. Não vale a pena você se estressar por conta disso, não. Segue teu barco ali, vai estudar, vai trabalhar, que vai ser muito mais jogo, tá? Então, assim, a gente vê ali que em praticamente ali 2 anos, né, que você está aí beirando aí 2 anos,
você, assim, está com uma remuneração que muito, mas muito superior, de repente, aos 60, 65 mil, que seria a renda média anual ali de um profissional de contabilidade. A gente está falando ali que, de repente, ali você está com quase ali 10 vezes mais, né, a renda de um profissional, né, do mercado comum. Né? Se a gente for trazer ali para o profissional da área contábil, você está ali com uma remuneração ali no mínimo mesmo, 3, 4 ou 5 vezes maior do que um profissional na área contábil, né, que está ali somente com o seu trabalho CLT, enfim, ou até como auditor mesmo, né? Que a gente sabe que o pessoal que trabalha com auditoria também ali, o pica-pau que está ali começando, ou o trainee e tal, assim, não é essa maravilha toda, né? Meu amigo, muito bom. E, assim, quais são os pontos assim que você vê do trabalho de assistência técnica, né? Mesmo você tendo ainda pouca experiência ali, tá? Com 2 trabalhos, o segundo trabalho que você fez, né? De assistência técnica e da perícia judicial. Quais são os pontos ali que você aponta como pontos que, para você, são pontos positivos e negativos de cada uma das 2 atuações aí? No tocante à assistência técnica, você observa que os honorários eles vêm muito mais rápido, porque na perícia judicial tem todo um tempo, tudo muito lento. Principalmente os meus processos mesmo, eu tenho processos tem mais de um ano. Tem processo que já fez aniversário e ainda não recebi a outra parte dos honorários. Então, acho que o primeiro ponto interessante de se observar é isso. Você tem uma forma de ingresso de caixa mais rápido, só que a outra, o ponto positivo da outra é que normalmente são valores maiores. Então, você tem esse principal ponto de diferença entre eles, são os honorários. Beleza. Hoje você está cadastrado em quantos tribunais, Mike? 15, eu acho. Então você saiu e fez o cadastro, logo saiu. Não, eu iniciei cadastrando em poucos, eu fui bem conservador. Ao longo do ano que eu fui fazendo mais. Então hoje você está cadastrado em 15 tribunais. Quais Eu são acho os tribunais assim que você considera assim que são mais interessantes hoje na sua carteira de trabalho ali? Eu falo carteira de clientes, né? Porque os tribunais passam a ser clientes, os juízes passam a ser clientes, assim como os advogados. Se você trabalha CLT, o seu emprego CLT, ele é um cliente seu também, né? E você tem que saber organizar essa sua agenda ali. Em termos de distribuição, quais são os tribunais assim que você tem tido mais trabalhos assim mais interessantes, né? Do ponto de vista financeiro, essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, os trabalhos mais desafiadores do ponto de vista técnico, né? Bom, esses 2 tribunais que eu vou mencionar aqui são tribunais que hoje em dia não têm recebido muitas nomeações, mas mesmo assim, até hoje, corresponde a maior parte das minhas nomeações, que é Minas Gerais e Paraná. E qual dos tribunais assim que você teve trabalhos assim mais interessantes, assim marcantes do ponto de vista técnico, né? Assim, desafiador. Tribunal de Justiça de Goiás e Paraná. Você tem, assim, de maneira geral, claro, a gente não vai aqui entrar em detalhes de nenhum caso, mas assim, desses trabalhos que são desafiadores, algum teve assim alguma situação marcante do ponto de vista técnico, do ponto de vista procedimental, do ponto de vista de relacionamento, né? Que você tem assim alguma experiência que você gostaria de compartilhar, de colocar aqui para quem está assistindo a gente, né? Do ponto de vista ali técnico, uma situação técnica que você, isso aqui me levou a refletir sobre esse ponto. Ou, nesse momento aqui, eu tive uma dificuldade X e resolvi da maneira Y. Né? Nessa pegada, assim, o que é que você teria assim, para contar para a gente? Bom, eu acho que não só nesses 2 tribunais, mas outros também, existem situações que elas necessitam de uma atuação com certo senso crítico. Posso citar aqui algumas dificuldades encontradas dentro de reuniões presenciais,
Às vezes, meus partes querem te entregar documentos, querem colocar o perito para assinar papéis, querem que o perito leve algum documento que se comprometa a fazer determinada situação. Acho que as principais situações, assim, elas ocorrem no âmbito presencial. E que são muito, assim, raras, né? Hoje, com a possibilidade de você se reunir de maneira virtual, né? As reuniões presenciais, elas são cada vez mais dispensáveis, né? Assim, na sua jornada, assim, quantas reuniões, assim, a maior parte das reuniões que você tem feito é sempre o quê? De maneira virtual ou, assim, proporcionalmente falando, né? Você fez o quê? Quantas reuniões presenciais ao longo desses 2 anos aí? Eu devo ter feito, acho que 6 ou 7. No 85, 80% o pessoal prefere realizar de forma virtual por conta da praticidade. Com certeza, com certeza. Hoje em dia o trabalho que você tem assim para você se deslocar e fazer reuniões presenciais, né? Realmente tem que ser uma situação que demande muita necessidade, né? Meu amigo, achei aí muito interessante aí esse seu desempenho, né? Num curto espaço de tempo, você conseguiu ali ter boas nomeações. As perícias que você vem realizando, doutor Mike, são ali perícias mais na área civil, em qual tipo? Contábil, financeira, tributária? Quais são as áreas ali que você tem atuado mais? Bom, posso dizer aqui que 70% das demandas que chegam são de perícia de natureza financeira. As outras são perícias de natureza contábil. Entretanto, aquelas que possuem maiores honorários são as perícias de natureza contábil. Inclusive, eu, particularmente, tenho preferência por trabalhar com perícias de natureza contábil por conta do conhecimento que eu já tenho, conhecimento já de alto nível dentro aí das normas contábeis. Perfeito, perfeito. Então, assim, a gente também enxerga dessa forma, né? Você tem ali uma quantidade expressiva de perícias que são ali, tem de demandas, né? Na área financeira, que os honorários médios ali. Você tem as suas perícias financeiras ali, os honorários médios ali estão em torno de quanto? A vitória entre 4 e 5 mil, algumas você solicita 3.500, depende da complexidade, mas fica nessa faixa. E já as perícias contábeis? Aí depende da complexidade. Eu recentemente fui nomeado em uma que eu solicitei 96 mil. Essa aí está só propôs honorários, né? Ainda não foi homologada. Mas tem uma outra que eu fui nomeado de natureza contábil, eu solicitei 100 mil reais. Essa já foi consignado, já recebi, estou trabalhando no caso. Já está gastando os 50%, né? E gastando não, investindo, né? Já está investindo ali os 50%. Né? Para quem não sabe, na perícia civil, né, você tem a possibilidade legal de pedir a antecipação de até 50% dos honorários antes de iniciar ali a execução propriamente dita do trabalho. Né? Então, já na fase ali de planejamento e a fase mais pré-operacional, você já começa essa fase já em sendo deferida a sua proposta de honorários com esses honorários já antecipados, né? Já depositados ali na sua conta, né? Até para fazer frente a gastos que eventualmente você venha a ter ao longo ali da própria execução do trabalho pericial, né? Da própria execução do trabalho pericial. Doutor Mike, fazer uma pergunta agora, mais assim, como é que eu posso dizer? Mais voltada ali para o plano profissional, né? Assim, quais são assim os próximos passos, né, dentro dessa sua carreira na atividade pericial? Quais são suas próximas aspirações? Bom, eu tenho interesse, inclusive, vou continuar realizando os exames de qualificação técnica do CNAE. Fui aprovado no exame de qualificação técnica em 2021, de qualificação técnica geral. Ano que vem eu vou fazer a específica da CVM. Nós temos ali CVM, Bacen, SUSEP e Previ, que eu tenho intenção de fazer todas as provas.
todas as provas, eu ter todos os registros aí de auditoria e tenho a intenção, em 2025, de dedicar aí de uma forma um pouco mais intensa a minha carreira pública, porque eu não me sinto muito confortável em depositar todas as minhas fichas em uma única área. Eu gosto dessa diversificação, então eu tenho a intenção, já em 2025, de caminhar com esses 2 projetos aí de forma bem intensa. Esse ano foi mais perícia, esse ano foi, principalmente depois que eu saí do emprego, então eu dediquei bastante ali, né? Você sai do emprego, você dedica mais, você quer mais resultado, para você ter uma tranquilidade maior. Hoje eu já tenho essa tranquilidade, ano que vem eu vou ter um ar mais fresco para respirar e tocar esse outro projeto também. Cara, essa transição de carreira, assim, fica à vontade também, né? A gente não tinha combinado, mas assim, quanto que você ganhava antes ali trabalhando no condomínio, né? Na administração de condomínio? Era um trabalho CLT, algo em torno de R$3.000. Então você saiu, você fez essa transição, né? Saiu de um trabalho que te rendia ali 40 mil por ano, né? E hoje, numa perícia, você ganha, às vezes, 2 vezes e meia, 3 vezes o valor que antes você ganhava num ano, né? Essa decisão, né? Essa decisão de chegar assim, não, vou cortar o vínculo hoje e vou me dedicar a 100% à atividade pericial, que também vai te dar tranquilidade, né? Para você ter esse segundo projeto, né? Que de repente pode vir a ser o primeiro, dependendo de como você vai caminhar, né, de ter uma carreira pública. Mas essa transição, assim, essa decisão de transição, o que você fez assim, em termos de preparação para essa transição? Eu esperei que tivesse uma quantidade bem razoável de nomeações, com honorários confirmados. Claro que eu fiz uma reserva, um fundo de reserva bem interessante, já contemplasse aí alguns meses com uma certa tranquilidade, para que eu saísse de uma forma mais tranquila, né? Claro, eu não tomei a decisão, vou sair semana que vem, não preparei, não. Na minha vida, eu preparo tudo, eu organizo tudo, eu penso muito antes de tomar alguma decisão. Então, e conforme você falou, né, mudou muito minha vida. Antes era um valor X mensal, hoje mudou bastante, né? Agosto eu tive aí 26 mil em recebimento, setembro 24 mil. Esse mês já tem, até dia 16, tem 17 mil recebido. Então, assim, a vida ela mudou completamente, os projetos também, e a dedicação continua. Perfeito, meu amigo. E uma coisa que você colocou ali, né, que é o patrimônio mais interessante, bem mais interessante é o tempo, né? E aí a gente sempre uma frase que eu gosto muito, né, que é do Sêneca, né? Não sou especialista em filosofia, mas ando estudando um pouquinho ali, tal, que é mais ou menos assim: nós dispomos de muito tempo. O grande problema está no desperdício de tempo, né, que a gente executa todos os dias, né? Porque o tempo ele está ali, o tempo nós somos pródigos de tempo, né? Muitas vezes a gente fica ali perdendo tempo com coisas que não estão dentro daquela rota, daquele projeto, daquela jornada, daquele plano que você desenhou, né? Então, muitas vezes o passo é pensar naquilo que você se imaginar naquela situação, né? Visualizar aquela situação, ver o que é que você deve fazer para atingir aquele patamar e executar. Executar. Não tem muito, assim, tem muita escolha, né? Se enxergar, eu imagino que hoje você, né, quando você estava lá atrás no seu trabalho CLT ali, fazendo trabalho ali de condomínio, fechando balancete, auditando ali cupom fiscal, recibo que o síndico entregou para você, que você fazia ali a contabilização, gerar os balancetes, mandava boleto para as pessoas. Certamente, em algum momento, você diz assim, pô, eu me enxergo daqui a tanto tempo num escritório bacana, trabalhando de maneira mais técnica, né, sem querer menosprezar nenhum tipo de trabalho, mas um trabalho mais técnico,
um trabalho que inspira mais, né? Que de repente está mais aderente ali à forma como você se enxerga, né? Então, e a partir daí você falou, bom, o que é que eu tenho que fazer para ter isso? Né? O que é que eu tenho que fazer para ter isso? E aí colocou esse plano em ação e, graças a Deus, aí muito, muito sucesso, bastante êxito aí. Meu amigo, quero agradecer demais aí a sua gentileza em trazer um pouco aqui da tua jornada aí, né? 1 ano e meio, 2 anos de perícia. A gente já está vendo aí os resultados expressivos, resultados muito interessantes. Tudo começou, né? Eu acho que talvez nem você imaginasse, né? Tudo começou ali com aquele curso para fazer o CNPC, que não é obrigatório, mas ele estava ali na pegada de estudar para concurso, falou, opa, vou fazer o CNPC, já que eu estou aqui, vou fazer o CNPC, vou fazer o KNAI e tal. Né? E aí, a partir dali, você abriu a sua mente ali para a atividade pericial e para todo o benefício, né, que essa atividade profissional, né, ela pode trazer para profissionais que se dedicam, né, profissionais que se dedicam, que estudam, que têm ali um objetivo muito firme. Meu amigo, passar para você aí fazer aí suas considerações finais aí, a gente ir encaminhando aqui para o fim desse podcast. Só agradecer mesmo, Aldri. Primeiro, a nossa parceria que a comunidade Perito SA me proporciona. Só tenho a agradecer e no que diz respeito a considerações finais, que eu posso dizer aí é que eu não teria conseguido chegar até aqui se não tivesse dedicação, foco, compromisso e muita força de vontade. E é isso que eu acredito que essas são as minhas melhores qualidades. Tudo que eu faço com muita dedicação. É muito fácil a pessoa chegar no domingo e ficar o dia inteiro assistindo Netflix. Eu não faço isso. O que tiver de tempo livre, eu aproveito. Repito, tempo é o patrimônio mais precioso que você tem. É isso aí, meu amigo. Muito bom. É essa pegada mesmo, é essa pegada mesmo. Meu amigo, muitíssimo obrigado, tá? Quero dizer para você aí que está nos assistindo, né? Fica ligado, se você ainda não se inscreveu na Jornada do Perito SA, o link para inscrição está aqui na descrição desse vídeo, tá? Clica lá, faz a tua inscrição, coloca lá teus dados, teu melhor e-mail para receber, entra no grupo de avisos do WhatsApp, tá? Que a comunicação é sempre mais rápida lá pelo WhatsApp, que as aulas vão acontecer na próxima semana, dos dias 28 ao dia 31, tá? Sempre a partir das 20 horas, ok? No link que vai ser disponibilizado para vocês, né? Por e-mail e pelo WhatsApp, tá? E lembrando que ao longo dessa semana, nós temos o aquecimento para a Jornada do Perito SA, que são esses podcasts aqui, a gente está batendo papo aqui com alunos e alunas, peritos e peritas, que estão aí, né, muitos fizeram transição de carreira, alguns que estão em vias de fazer transição de carreira, tá? Outros vários que vão conciliar a sua atividade de perícia com a atividade seletista ou estatutária, né, atuando ali como servidor público ou não, tá? Então, fica com a gente, que a gente promete para você que na próxima semana as aulas serão mão na massa, serão excepcionais, tá? E continua conosco aí, assistindo aí os podcasts que vão acontecer ainda ao longo desses próximos 4 dias, beleza? Um fraterno abraço, uma boa noite para vocês e fiquem com Deus.